O Brasil chegou a 14 casos de varíola dos macacos até o momento. 3 deles tiveram origem aqui dentro do país. Esse aumento da transmissão é tema da conversa que a gente vai ter agora com o médico infectologista Álvaro Costa, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor Álvaro, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco, nos ajudar a tirar a dúvida de quem nos acompanha sobre varíola dos macacos. Com 14 casos da doença até agora, eu quero saber a sua opinião sobre a dimensão da doença no país. De que forma que a gente deve entender esse avanço? Porque dia a dia a gente vem contando caso, vem somando, mas a gente não consegue muito sentir. Estamos em risco? 14 casos para o atual momento são perigosos? Já é um número que deve gerar um alarme? Por favor, a palavra com o senhor, então, que entende disso. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Tainá, espectadores da CNN. A questão é o seguinte, nos últimos dias a gente teve uma informação importante com relação a essa doença no nosso país, que é a questão da transmissão comunitária. O que é isso? Até algumas semanas atrás, quase todos os casos, todos na verdade, eram de pessoas que viajaram para os países de risco ou entraram em contato com pessoas que viajaram para esses locais. Vale lembrar que a maior parte dos casos dessa doença se concentra em alguns países da Europa, Inglaterra, França, Portugal. Só que, de alguns dias para cá no Brasil, a gente está vendo casos de pessoas que não entraram em contato com pessoas que viajaram e nem que viajaram para esses países. O que mostra uma expansão de transmissão no nosso país, um olhar de atenção, né, com relação a identificar mais precocemente esses casos. A gente ainda está entendendo os mecanismos de transmissão. Aí, pelo que a gente viu nas últimas semanas, a transmissão sexual parece ser uma transmissão bastante importante, um contato muito próximo com pele, então isso vale o alerta aí com relação a identificar mais precocemente esses casos na próxima semana, porque a única medida que a gente tem com relação à prevenção, ainda no nosso país e no mundo, é identificar precocemente esses pacientes, isolar eles durante 3 semanas para tentar diminuir a transmissão. Mas quando se tem transmissão comunitária, isso é uma circulação maior do vírus, isso não significa, claro, um perigo eminente para toda a população, mas especialmente para algumas populações por causa da transmissão sexual ser mais eficiente, no caso do que a gente está vendo nas últimas semanas. Doutor, Tainá Fafan falando agora com o senhor. A gente está em um caso de surto, se eu não me engano, né, da varíola dos macacos. Existe algum risco de a gente chegar a uma situação de uma epidemia, por exemplo? Olha, Tainá, a atenção mesmo, que a gente está tendo uma expansão muito acelerada de casos nas últimas semanas, eram 100, 200, 1.000, 2.000, 3.000 casos no mundo. É claro que a gente tem que entender melhor os mecanismos de transmissão dessa doença, né? A doença predominantemente em homens que fazem sexo com homens até agora. Claro que a transmissão sexual pode acontecer em outras categorias também, é sempre importante falar isso, né? Mas a gente tem vacina, né, contra a antiga varíola já adaptada, que pode aí ter uma cruzamento de proteção. Claro que se os números se ampliarem nas próximas semanas, existe planejamento para isso. É melhor entender esses mecanismos, a gente não tem dimensão ainda de quais são todos os mecanismos de transmissão, mas é claro que precisa ter um olhar de atenção para uma doença que está se espalhando numa velocidade muito rápida aí no mundo. Agora, sobre os sintomas, doutor, como é que o senhor tem acompanhado os pacientes, os casos de pacientes que já tiveram a doença? E esses casos têm apontado que as consequências não são tão graves, que, é claro, é necessário um monitoramento, mas que os pacientes conseguem se recuperar sem ter um risco de morte, por exemplo, como aconteceu em muitos casos da Covid-19? Exatamente, Evandro, é importante falar isso, né? Do quase 3.000 casos no mundo, não há nenhum relato de óbito. É uma doença de manifestação de pele, né? As lesões que podem começar com febre, dor no corpo, algumas ínguas na região da virilha, e depois evoluir para lesões em todo o corpo, na pele, lesões de vesícula, bolha, lesões que ficam ali, geralmente não evoluem para uma forma grave de doença, com comprometimento de outros órgãos. Os pacientes se recuperam bem, como eu falei, não tem nenhum caso de óbito relatado no mundo. É uma doença completamente diferente, por exemplo, que a gente teve na pandemia da Covid-19, doença com letalidade, com internação. A maior parte dos casos, a internação é para tentar fazer com que ele fique isolado durante as 3 semanas, não porque tem alguma complicação clínica. Obviamente, a gente não sabe as repercussões dessa doença, por exemplo, em pessoas com imunidade mais baixa, pessoas em tratamento de câncer, pessoas que têm alguma disfunção imunológica, porque os relatos lá da África nos anos 80, nos anos 90 mostraram repercussão. Mas até agora é uma doença mais de manifestação de pele, com um potencial de transmissão ainda interrogado, mas que a gente percebe que a transmissão sexual, realmente, um contato muito próximo, prolongado, pode ser uma forma eficiente de transmissão dessa doença.
Doutor, além dessa transmissão sexual, quais são as outras formas que já se sabe, né, que essa doença é transmitida? E também quais são os primeiros sinais que uma pessoa precisa ficar atenta e já buscar um médico, o isolamento? Quais são os primeiros sinais, né, na saúde, no corpo da pessoa, que a pessoa precisa ficar atenta? Tainá, contato pele a pele, não necessariamente contato sexual, você entrar em contato ali, encostar com alguém que tem a lesão de pele, alguém que viajou para esses locais ou tem lesão no momento, lesões cutâneas. Compartilhar objetos ou roupas de pessoas que têm essas lesões de pele também pode ser uma forma eficiente de transmissão. Também beijo, abraço, compartilhamento de secreções respiratórias também é um mecanismo que está implicado na transmissão. E os sintomas são, se você começa a ter lesões de pele e teve contato com alguém que viajou para esses países ou alguém que tem um diagnóstico confirmado, essas lesões de bolha, vesícula, que podem começar no genital, mas podem ir para todas as partes do corpo, no tronco, na região da face, no couro cabeludo, realmente vale a pena procurar um serviço, né, de emergência para ser avaliado, mas é claro que o dimensionamento, o tamanho dessa doença no Brasil ainda é pequena. Agora, com essa transmissão comunitária, nos preocupa a questão de fazer diagnóstico nas próximas semanas dessas pessoas para tentar evitar o espalhamento dessa doença de uma forma mais intensa nas próximas semanas. Doutor, o senhor mencionou a questão da vacinação, né, da possibilidade de se usar a vacina da varíola dos humanos para proteger contra a varíola dos macacos, o que algumas pesquisas em outros países do mundo mostraram que há uma eficiência, uma eficácia na proteção. Mas aqui no Brasil, se não me engano, essa vacina ela deixou de ser aplicada há mais de 20 anos, né? Mais de 30 anos desde que a doença foi erradicada aqui no país. Neste caso, seria necessário um esforço muito grande das autoridades de saúde pública para a retomada e em que momento o senhor acredita que haveria a necessidade, de fato, de se tomar uma decisão como a revacinação ou a vacinação das pessoas que nunca tomaram doses da varíola, porque são mais jovens, por conta do avanço da varíola dos macacos? Evandro, boa pergunta. A gente tem já duas versões modificadas dessa vacina de varíola que foi utilizada no passado. Aparentemente tem uma proteção cruzada, né, com relação à varíola antiga com essa varíola de primatas. A questão é, o que você falou, entender o momento que essa vacina passa a ser importante. E lá no Reino Unido, alguns países do mundo, eles já estão conjecturando a possibilidade de essa vacina para algumas populações mais vulneráveis, onde a gente vê um incremento de casos, principalmente as pessoas que têm fatores de risco de transmissão. Então, talvez o momento certo de pensar em importação de vacina, negociar a questão de compra, que o Brasil não tem essa capacidade nesse momento de fabricação, aliás, quase todos os países do mundo têm um produtor mundial só dessa vacina, é entender o tamanho da epidemia das próximas semanas. Se realmente a gente vê um aumento expressivo, talvez seja necessário a questão de negociar, especialmente para algumas populações, a vacina profilática, alguém que entrou em contato, por exemplo, com alguém com varíola, tomar essa vacina antes que tenha os sintomas, né? Uma profilaxia pós-exposição. Então, tudo isso tem que ser bem desenhado, por isso que é importante ter os dados da epidemia em tempo real, tomar as ações antecipadamente ao cenário de piora, mas tudo isso está sendo avaliado, né? A gente tem só 2 dezenas de casos no Brasil, mas é importante, a partir dessa transmissão comunitária, olhar o que vai acontecer nas próximas semanas. Doutor, muito obrigado. É um prazer falar contigo, ou foi um prazer falar contigo mais uma vez e até a próxima. Obrigado, um abração. Um abraço. Obrigada.